Então, como nós vimos na aula passada, o algoritmo de Floyd-Warshall resolve esse problema. Dado um digrafo G com pesos positivos nas arestas, eu quero determinar caminhos mínimos entre todos os pares ordenados de vértices do digrafo. Lembrando que os pares são ordenados porque o caminho mínimo de V para W, em geral, tem custo diferente do caminho mínimo de W para V. São caminhos diferentes. Tá? Então, a entrada para esse problema é a mesma do algoritmo de Dijkstra. Nós temos a matriz de pesos das arestas. O custo para ir do nó até ele próprio é zero, então a diagonal principal está com zeros. Se a aresta existe, então eu coloco aqui o custo da aresta, por exemplo, de 1 para 3. A aresta custa 3, então eu coloco aqui na matriz. Já de 1 para 4 não tem aresta. Então eu coloco aqui um valor infinito para representar que não tem essa aresta de 1 para 4. A saída do algoritmo de Floyd-Warshall é essa matriz solução com os custos de todos os caminhos mínimos. Tá? Então, por exemplo, o caminho mínimo de 5 para 3, ele tem custo 6, que está marcado aqui na matriz. Por quê? Se você quiser um caminho ótimo de 5 para 3, né, você sai do nó 5 por essa aresta de custo 1, chega aqui ao nó 4, aí usa esse custo 3 para ir até o nó 1, depois esse custo 1 para ir até o nó 2, depois mais esse custo 1 para ir até o nó 3. Então, o caminho ótimo dá 6. Né? 1 mais 3, mais 1, mais 1. Tá? E o caminho ótimo de 3 para 5 já é diferente. Né? Ele vai custar 3. Então, ele pega essa aresta de custo 1 até o nó 4 e depois uma aresta de custo 2 até o nó 5. Então, aqui estão tabelados todos os custos dos caminhos ótimos. Não impede... o que eu quero dizer é o seguinte, não há nenhum impedimento em que algum desses custos continue sendo infinito. Tá? Se não tiver caminho direcionado de um certo nó A para um certo nó B, não tem aquele caminho direcionado, não é possível, o algoritmo vai devolver infinito, porque não tem caminho possível. Não é o caso desse exemplo, porque eu tenho caminhos ótimos, reais, né, entre todos os pares de nós. Depois, no final da aula, eu comentei que eu não quero só os custos, né? Eu quero também os caminhos. Então, o algoritmo de Floyd-Warshall calcula, lá no finzinho, eu mostrei isso, né? Avançando aqui os slides. Ele calcula essa matriz que tem o penúltimo vértice no caminho ótimo de I para J, por exemplo. Vamos pegar aquele exemplo de 5 para 3. Então, o penúltimo vértice no caminho ótimo de 5 para 3 é o vértice 2. Então, no caminho ótimo de 5 para 3, eu olho na posição dessa matriz, na posição 5, 3, e eu tenho 2. Então, eu sei que esse nó é o penúltimo. Agora, se eu quiser continuar o caminho ótimo, eu preciso saber um subcaminho ótimo de 5 para 2, que também é um caminho ótimo. Então, qual é o penúltimo vértice no caminho ótimo de 5 para 2? Vem na mesma matriz e olha a posição de 5 para 2, você vai ver que lá está o vértice 1. Então, eu coloco o vértice 1 aqui, que ele é o penúltimo no caminho ótimo de 5 para 2. Agora eu preciso de um caminho ótimo de 5 para 1, e quem é o penúltimo vértice desse caminho? Vai na posição 5, 1 da matriz e ela vai retornar o nó 4, que está aqui. Então eu coloco 4. Agora eu preciso de um caminho ótimo de 5 para 4. Então eu vou na posição 5, 4 e o penúltimo vértice é o 5.
Então, querendo dizer que esse caminho ótimo, na verdade, é formado por uma única aresta, onde o penúltimo vértice é o próprio 5. E assim, eu montei o caminho ótimo de 5 para 3, guardando todos os penúltimos vértices dos caminhos ótimos. Tá? Então, eu mostrei aqui, voltando um pouquinho, o corpo do algoritmo. Tá? Ele é ordem de n ao cubo, porque eu tenho 3 loops para aninhados, o loop k de 1 até n, aí para cada valor de k eu tenho n quadrado pares i j, tá? Então eu faço o i variar de 1 até n dentro do loop do k, e dentro do loop do i eu faço o j variar de 1 até n. Então isso vai me dar n ao cubo triplas, k e j, tá? Que são todos os cálculos que eu tenho que fazer. Tá? E como o algoritmo de Floyd-Warshall me devolve 2 matrizes, a de custo e a de penúltimos vértices desses caminhos ótimos, então, a cada iteração no valor de K, eu calculo uma nova matriz. Então, eu calculo a matriz D0 e P0 são as matrizes iniciais, e aí a cada iteração, vocês podem assistir no vídeo depois, eu calculo uma nova matriz, matriz D1, depois a matriz D2, depois a matriz D3, até chegar na matriz Dn, que é a matriz final, com todos os custos dos caminhos ótimos, e mesma coisa para as matrizes P. A matriz P1, a matriz P2, até a matriz Pn, que tem todos os penúltimos vértices dos caminhos ótimos. E eu mostrei que para calcular a matriz da vez, que é da iteração K, eu mostrei que eu só preciso da matriz da iteração anterior, dk-1, e para calcular a matriz pk da iteração K, eu só preciso da matriz pk-1, olhando os valores da matriz anterior. Esse aqui é o código do algoritmo, tá? Ele calcula todos os caminhos ótimos. Então, para você entender como funciona, repasse os slides e assista ao vídeo, que o algoritmo é muito simples. O princípio de funcionamento dele é muito simples. E ele é ordem de n ao cubo. Ou seja, ele vai ficar no meio termo entre rodar n vezes o Dijkstra para grafo esparso, que é n quadrado log n, e rodar n vezes o Dijkstra para um grafo denso, que dá n ao cubo log n. Então, esse n ao cubo ele fica entre n quadrado log n, que é o melhor caso do Dijkstra, e um n ao cubo log n, que é o pior caso do Dijkstra. Então, ele está no meio do caminho. Então, se o grafo é denso, é melhor rodar Floyd-Warshall, que n ao cubo é melhor que n ao cubo log n, que é o pior caso do Dijkstra. Agora, se o grafo for esparso, é melhor rodar n vezes o Dijkstra, tá bom? Que aí vai dar n quadrado log n. N quadrado log n é melhor que n ao cubo, tá? Isso está explicado na aula anterior também. Eu mostrei isso para vocês na aula anterior, tá? Então, vamos partir para a implementação. Tá? Se alguém não assistiu a aula anterior, então eu recomendo assistir o vídeo depois e repassar os slides. Eu vou pegar esse código aqui e eu vou colocar ele exatamente como ele está aqui dentro da implementação em Python aqui. Então, eu vou separar essas linhas em vermelho, que isso aqui é o coração do algoritmo, né? Eu faço o K variar N valores, depois eu faço o I variar, depois eu faço o J variar. Agora, aqui os vértices estão numerados de 0 a N menos 1, 0 a N menos 1. Tá? E aqui eu vejo que a matriz da vez é a matriz D. Tá?
ok? Ela só depende do seu cálculo da matriz da iteração anterior. Ou vou usar esse cálculo aqui, ou, nesse outro caso, eu vou usar esse cálculo aqui. Em qualquer dos dois casos, ou no caso do Dan, ou no caso do Else, o custo do novo do caminho ótimo de I até J, usando apenas os vértices de 1 até K como vértices intermediários, sempre vai depender do valor da matriz anterior. Tá? Que aqui é o DANT. No código, eu tenho a matriz DK, que é a matriz da vez, e a matriz DK-1, que é a anterior. Aqui eu troquei a variável DK pela variável D. E troquei a variável DK-1 pela variável DANT. Tá? Então, é a matriz atual e a matriz anterior. Ok? Mesma coisa para as matrizes P. A matriz PK, tá? Ela vai ser trocada aqui pela variável P. E a matriz PK-1 vai ser trocada pela variável PANT. Ok? Tá bom? Então, esse aqui é o coração do algoritmo, que é exatamente o que está aqui. Aqui em cima vai ter as inicializações. Eu vou ler o número de nós do digrafo. Eu vou ler a matriz de custos. Depois eu vou calcular a matriz P0. Tá? A matriz de custos, já vou chamar ela de DANT. E a matriz dos ponteiros iniciais, vou chamar de PANT. Então, aqui eu inicializo essas matrizes, que aqui no algoritmo de Floyd-Warshall, a DANT é essa matriz D0 de entrada. É a matriz D0 de entrada, que é essa daqui. Eu vou inicializar DANT com essa matriz. Tá? E o PANT vai ser, que aqui eu estou chamando ela de D0, é a matriz inicial, que é inicializada com a matriz de custos. E o P0 para calcular os caminhos, como é que ele é inicializado? Né? Só para lembrar, ela é inicializada assim. No início, né? Por exemplo, tem aresta de 1 para 2. Então, o penúltimo vértice nesse caminho é o 1, como está marcado aqui na matriz. No início também, o caminho ótimo de 1 para 3 é a aresta de 1 até 3. Então, o penúltimo vértice desse caminho também é o 1. Só que esse não é o caminho ótimo. Né? A gente sabe que tem um caminho melhor que custa 2. Mas no início, o penúltimo vértice é o próprio 1. De 1 para 4 não tem aresta, então o penúltimo vértice não é ninguém. Então é assim que eu inicializo a minha matriz P0, que no código Python é a matriz PANT, que eu vou inicializar assim. Tá? Quanto que eu vou colocar para infinito? Aqui eu atribuí para infinito o valor 100, tá? Pode ser um valor qualquer aí, que pode ser N vezes o maior custo da matriz, já serviria para infinito, tá? Aqui eu coloquei, porque nenhum caminho vai custar mais do que N vezes o maior custo que tem na matriz. Aqui eu coloquei o valor arbitrário 100.
Então, eu vou trabalhar com duas matrizes D-ante e P-ante, e as matrizes D e P, iteração anterior e iteração atual. Tá? Aí, no final das iterações, o que eu tenho que fazer? No final de uma iteração, quando eu calculei os novos valores de D e P, eu tenho que passar o valor atual para o valor anterior. Correto, pessoal? Porque na próxima iteração eu tenho que calcular os valores atuais novamente. Então, quando eu acabar de calcular os valores atuais, eu passo eles para os valores anteriores, porque eu vou para uma nova iteração. Tá bom? Aqui eu só imprimi essas matrizes no final para ver se estava tudo certo, mas eu não necessito disso. É que no final eu dei um jeito de imprimir os caminhos ótimos usando aquela estratégia que eu mostrei aqui nesse slide, né? Essa estratégia aqui, de você ir construindo o caminho ótimo de trás para frente, pegando sempre os penúltimos vértices. Então, essa estratégia está implementada aqui. Eu quero calcular o caminho ótimo de I para J, que eu estou imprimindo I mais 1 e J mais 1 só para ficar igual nesse slide aqui, que os vértices estão numerados de 1 a N, né? E aqui no Python é de 0 a N-1. Então, para facilitar, para ficar igual ao que está aqui no slide, eu estou imprimindo I mais 1 e J mais 1, para ficar mais fácil. Então, no caminho ótimo de I para J, eu vou imprimir o custo, que está tabelado lá na matriz D, aí vou imprimir o trajeto começa no vértice final, que é o J, eu estou escrevendo J mais 1 para facilitar, eu fixo o K no penúltimo vértice, e enquanto o K não for igual a menos 1, eu vou voltando. Tá? Eu coloco no caminho esse vértice K, na verdade eu coloco o K mais 1 só para ficar igual ao slide, e pego o penúltimo vértice e vou voltando, até chegar no inicial, que vai ser menos 1. Aí imprimo o trajeto em ordem reversa para ir da origem até o destino, que é o que eu estou montando ao contrário. Aqui tem um exemplo de entrada de dados, que é exatamente essa aqui, desse digrafo. Ok? Então aqui eu vou rodar para vocês, tá? Para vocês verem o exemplo. Eu já rodei aqui, mas vamos rodar de novo. São 5 nós, né? Aí eu vou copiar essa matriz aqui, já pronta. Depois vocês podem testar com outros digrafos, para brincar um pouco aqui com o algoritmo, né? Pronto, inseri a matriz toda, os custos infinitos estão 100. Nas demais posições eu tenho o custo real das arestas. Na diagonal principal tem zeros. Tá? E aí ele vai imprimir todos os caminhos ótimos. O algoritmo vai fazendo isso para você. Então vamos pegar um exemplo aqui. Aquele caso que eu dei de exemplo, né? O caminho ótimo de 5 para 3. Ele está dizendo aqui que o custo é 6. Realmente, o custo do caminho ótimo de 5 para 3 é 6, como eu mostrei aqui na matriz solução, né? Ó, caminho ótimo de 5 para 3 tem custo 6 aqui. A posição 5, 3 da matriz D tem custo 6. E o penúltimo vértice aqui é o 2. De fato, o penúltimo vértice no caminho ótimo de 5 para 3 é 2. Aí, se você continuar com essa construção, o caminho ótimo é formado pelo trajeto 5, 4, 1, 2, 3. 5, 4, 1, 2, 3. Então, esse algoritmo é legal que ele já calculou os caminhos ótimos com todas as origens e todos os destinos possíveis. Tá bom? Então,
eu vou deixar depois eu já deixei lá na plataforma o código em Python. Vocês têm o vídeo da aula anterior, os slides, essa implementação com esse exemplo aí de entrada. E eu vou postar o vídeo da aula de hoje também para vocês estudarem esse algoritmo aí, tá? Então, o nosso próximo trabalho discursivo vai ser sobre caminhos ótimos. Então, eu vou exigir aí um estudo aí do Dijkstra e do Floyd Warshall para vocês poderem exigir não, né? Eu vou cobrar no trabalho o conhecimento, né, sobre o funcionamento desses algoritmos no trabalho discursivo, que eles são muito importantes, tá? Então é isso, pessoal. Vocês têm alguma dúvida? É claro que alguns alunos talvez não puderam assistir aí a teoria do Floyd Warshall na aula anterior, mas não tem problema. Tem o vídeo da aula anterior e os slides e a implementação nessa aula. Alguém quer perguntar algo sobre essa implementação, pessoal? Sobre as variáveis, detalhes aí da implementação? Eu acho que está bem tranquilo, tá? Não vai ter dificuldade nenhuma para vocês entenderem. É um código bem simples. Ok? Ok, então, se não há mais dúvidas, eu vou encerrar a gravação dessa aula.